E aí, galera, sejam bem-vindos à nossa revisão para Cefaz, de auditoria para Cefaz Maranhão. Só preparar aqui, beleza? Então, pessoal, a gente vai fazer um bate-bola, aliás, um bate-bola não, né? Vamos fazer uma direta aqui para vocês, tá? Usando um pouquinho daqueles resumões que vocês já estão acostumados, né? Ao final de cada aula, beleza? Então eu vou falando num ritmo um pouco mais intenso. Quem viu aquela revisão do ISS Teresina é mais naquela lógica mesmo, beleza? E aí depois vocês vão escrevendo embaixo do vídeo aí qualquer dúvida que vocês tenham. Como hoje eu vou fazer duas transmissões, pessoal, essa do Cefaz Maranhão e depois TCE Paraná, eu não vou conseguir responder as dúvidas ao mesmo tempo, tá? Nessa mesma transmissão. Então depois eu entro e respondo cada dúvida de vocês. Combinado? Deixa eu só ver aqui. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Só mais dois recadinhos. Vocês já sabem melhor que eu, né? A gente tem 10 questões de auditoria na prova da FCC aí para o ICMS Maranhão. E, tradicionalmente, a Carlos Chagas cobra os mesmos temas, pessoal. Quem fez a última prova do ISS Teresina sabe do que eu estou falando, tá? A revisão que a gente fez 3 dias, 4 dias antes para o ISS Teresina, só com a revisão a galera acertava 60%. Né? Com o nosso curso, obviamente, acertava 100%. Muita gente gabaritou as 5 questões. Aqui, vamos tentar, no mínimo, manter essa média. Pessoal, 6 das 10 questões vão estar nesse resumão. Combinado? Então, vamos começar essa nossa revisão para a Cefaz Maranhão. Pode ir no slide. Beleza, pessoal. Então, vamos começar já com o objetivo da auditoria independente. Não dá para ir para uma prova desse gabarito, né, pessoal, sem saber, né, ou lembrar que o auditor independente ele existe para aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis. Como é que ele consegue isso? Expressando uma opinião sobre se aquelas demonstrações elas foram elaboradas nos aspectos relevantes, o auditor trabalha com relevância, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, ou seja, em conformidade com a regra do jogo, beleza? Não dá para ir para a prova sem saber disso. NBCTA, estrutura conceitual, pessoal. Todo trabalho de auditoria é um trabalho de asseguração, mas um trabalho de auditoria é um trabalho de asseguração razoável, beleza? Porque existe o auditor independente, ele também faz trabalhos de não asseguração e o exemplo clássico aí é a consultoria. Qualquer trabalho de asseguração, pessoal, a gente tem 3 relacionamentos, isso já foi cobrado pela FCC. O auditor, que é quem audita, a parte responsável, que é quem elabora as demonstrações, então é a administração, e o stakeholder, o usuário da informação contábil, beleza? Além desses elementos, além desse relacionamento, né, de 3 partes, pessoal, são elementos da asseguração: objeto, critérios, evidência e o próprio relatório. Quando a gente vai para os requisitos do exercício de uma auditoria, está lá na NBCTA 200, pessoal, a gente tem 5 princípios fundamentais de ética, beleza? Integridade, objetividade, competência, confidencialidade e comportamento profissional. Se a questão falar em honestidade, pessoal, lembrem que é integridade. Se falar que é imparcialidade, lembrem da objetividade. Falar do sigilo, lembrem da confidencialidade, tá? A FCC gosta de trocar um pouquinho essas palavras. Em relação à independência, o auditor, para ele, não basta ter independência de pensamento, ele tem que aparentar também aquela independência, né? Lembra da questão lá da mulher de César, né? Independência é a capacidade que ele tem, né, de julgar e atuar com integridade e com aquela imparcialidade, aquela objetividade que a gente acabou de falar. A NBCPA 290, pessoal, ela prevê basicamente 5 ameaças à independência, que a gente tem que saber: ó, interesse próprio, autorrevisão, defesa do interesse do cliente, a familiaridade e a intimidação, beleza? E quando o auditor identificar ameaça significativa, o que ele tem que fazer? Aplicar a salvaguarda, cuidado com essa palavrinha muito utilizada, tá? Para eliminar ou reduzir a um nível aceitável essa ameaça à sua independência, beleza? Apesar de existirem algumas exceções, pessoal, quanto tempo o auditor pode ficar auditando a mesma empresa, pessoal? Não deve ser superior a 5 anos, isso é regra, né? Tem exceções, e depois ele pode retornar à equipe após 2 anos. Cuidado com isso, essa é a legislação em vigor, 2 anos. Antigamente eram 3, ok? Em relação à responsabilidade da administração, que não se confunde com a do auditor, é a administração que tem que implementar os controles internos, ela que elabora as demonstrações contábeis, o auditor, ele audita essas demonstrações, certo? E é a administração que previne e detecta de forma
primária, fraudes e erros, e não o auditor. As bancas também adoram falar que é o auditor, seja interno, seja independente. Em relação à auditoria interna, pessoal, a gente tem que lembrar que ela assiste, ela está lá para assessorar, auxiliar, assistir a administração da entidade no cumprimento dos seus objetivos, o que a torna bem diferente da auditoria independente, tá? E para isso a gente pode lembrar essas diferenciações entre auditoria interna e externa, tá? Cuidado com esse quadrinho aqui, ó. O material está disponibilizado lá no meu grupo, né, pessoal? Esqueci de falar isso no começo, tá? Todos esses slides que a gente está vendo aqui está disponibilizado lá no meu grupo no Facebook, só procurar Auditoria para Concursos, Grupo de Estudos do Fontinelli, beleza? E baixar esse PDF, tá? Por isso que algumas coisas eu vou passar, inclusive, bem rápido, beleza? Então, cuidado com essas diferenciações entre auditoria interna e externa. Em relação à perícia, pessoal, é muito pouco cobrado, tá? Mas, basicamente, a gente tem que lembrar o quê? A definição, né, que é um processo destinado a levar à instância decisória elementos de provas, beleza? Tem 2 documentos importantes, laudo pericial contábil e parecer pericial contábil. Laudo pericial contábil é emitido pelo perito contador. Parecer pericial contábil emitido pelo perito contador assistente, tá? E seja judicial, seja extrajudicial, pessoal, quem faz a perícia contábil, um bacharel em ciências contábeis com registro lá no Conselho Regional, beleza? Os procedimentos visam fundamentar as conclusões que são levadas àqueles 2 documentos, beleza? E o termo de diligência é a forma, né, um instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados, etc, ok? Em relação ao planejamento, pessoal, a gente tem que lembrar que é um ponto flexível em auditoria, tá? Então, ele pode ser modificado ao longo daquela auditoria. Escopo, a gente tem que lembrar da profundidade e amplitude daqueles trabalhos, tá? Do auditor, obviamente, e é definido em função de tempo, de recursos humanos, materiais, etc. No caso da auditoria independente, a gente tem 2 grandes documentos do planejamento, né? Estratégia global, que é aquele primeiro documento, que é o documento mais amplo, e o plano de auditoria, que é aquele documento mais específico, tá? O auditor deve atualizar e alterar qualquer um desses documentos sempre que necessário, pessoal, sempre que for relevante, tá? Definição de estratégia global e plano de auditoria não são necessariamente processos isolados, eles estão ligados, tá? Embora sejam 2 documentos distintos, eles estão bem ligados. Cuidado com isso aqui, ó. Natureza, época e extensão dos recursos necessários, eu, auditor, defino na minha estratégia global. Agora, natureza, época e extensão dos procedimentos, das técnicas que eu vou utilizar, aí eu vou definir naquele documento mais específico chamado plano de auditoria. Beleza? Materialidade, pessoal, sempre lembre de valor financeiro, tá? E o auditor define a materialidade para as demonstrações e também a materialidade para o andamento daquela auditoria, para a execução daquela auditoria, ok? Sendo que a materialidade da execução ela é menor do que a materialidade das demonstrações, beleza? Ela é fixada, pessoal, a materialidade para execução, fixada para reduzir a um nível adequadamente baixo a probabilidade que alguma distorção que a empresa não corrija e que o auditor não detecte, exceda a materialidade das demonstrações como um todo, ok? Porque isso afetaria a sua opinião. Onde que eu defino? Na estratégia global. Minha materialidade é definida na estratégia global, tá? E uma distorção é considerada relevante quando for razoavelmente esperado que possa, seja individualmente ou em conjunto, influenciar aqueles usuários, né, as decisões econômicas daqueles usuários que tomam com base aquelas demonstrações que são divulgadas. Em relação a risco de auditoria, pessoal, cuidado, tá? Risco de auditoria vai cair na prova de vocês, pessoal. Risco de auditoria é função do risco de distorção relevante e do risco de detecção. E esse risco de distorção relevante ele é composto pelo risco inerente e risco de controle. O que a gente precisa lembrar, pessoal? Risco de detecção é o risco que o auditor consegue influenciar. Risco inerente e risco de controle, o auditor só avalia. E para que ele avalia? Para ver se ele vai aceitar mais ou menos risco de detecção, tá? Risco de auditoria, então, muito cuidado. Evidência de auditoria, pessoal, é a informação utilizada pelo auditor para chegar à sua conclusão, né, e aquela que fundamenta a sua opinião lá no seu relatório. Adequação da evidência de auditoria, medida da qualidade. Suficiência, medida da quantidade. Mas cuidado, porque a quantidade necessária da evidência de auditoria, pessoal, é afetada pela avaliação que o auditor faz daquele risco de distorção relevante, que a gente acabou de falar, mas também pela qualidade.
Porque quanto maior for a qualidade da minha evidência, menor pode ser a quantidade daquela evidência, tá? Então, há essa relação aí. Evidência de auditoria, então, para obtenção de conclusões, para fundamentar a opinião do auditor, ela é conseguida por meio dos testes ou procedimentos de auditoria. E aí a gente tem dois grandes testes. Teste de controle, também chamado de testes de observância ou exames de aderência, e os procedimentos substantivos, também chamados de testes substantivos. As evidências ela pode ser classificada em física, documental, testemunhal e analítica, e geralmente a gente tem as evidências obtidas de fontes independentes, diretamente do auditor e a partir de documentos originais, elas são mais confiáveis do que as outras, ok? Teste de auditoria, como eu falei, pessoal, em dois grandes grupos. Se a questão falar que o objetivo do auditor é avaliar os controles internos, teste de controle que a gente está falando. Isso aqui também vai cair na prova, tá? Procedimento substantivo ou teste substantivo, aí o objetivo do auditor é verificar, né, pessoal, se existem distorções relevantes no nível das afirmações. E esse teste substantivo se divide em teste de detalhes, também chamado de teste de transações e saldos, e procedimentos de revisão analítica, também chamado de simplesmente, né, revisão analítica. Beleza? Em relação às técnicas agora, pessoal, cuidado, também vai cair na prova uma questão dessa. Inspeção de registros e documentos. Ó. Então, a técnica de inspeção, ela envolve exame de registros, mas também envolve exame físico de um ativo. O recálculo também pode vir como conferência de cálculos ou até mesmo como cálculo, é quando o auditor está fazendo uma continha ali matemática. Observação, exame de processo ou procedimento, quando é executado pelo próprio auditado e o auditor, como o nome já diz, só observa. Indagação, também pode vir como entrevista, beleza? Entrevista, cuidado. Consiste na busca de informações junto a pessoas dentro ou fora daquela entidade. Confirmação externa, outra questão que vai cair, ó, circularização, pessoal, tá? Então, confirmação externa, também chamada confirmação de terceiros, e circularização, é quando o auditor, né, ele busca uma evidência fora da empresa auditada. Essa circularização, ela pode ser positiva e pode ser negativa, pessoal. Positiva, ela pode ser positiva, ela pode ser preta, quando se coloca os valores, né, pessoal? Ou branca, quando ele questiona, ele pergunta aquele valor que ele quer confirmar, tá? A negativa, aí é só quando a parte que confirma, né, o circularizado, que a gente chama, só precisa responder se discordar daquela informação. Tá bom? Revisão analítica, pessoal, lembrem dessas palavrinhas aqui, ó. Valor significativo em busca de situação ou tendência anormal ou atípica, tá? E a reexecução envolve a execução independente pelo auditor dos procedimentos que originalmente não foram feitos por ele, né? Foram feitos pela própria administração. Amostragem, pessoal, o risco de amostragem é bastante cobrado, tá? A gente tem aqueles dois que afetam a eficácia e os outros que afetam a eficiência. Eficácia, quando eu considero, o auditor considera os controles mais eficazes do que realmente são. Ou quando eu não detecto uma distorção relevante, quando na verdade ela existia, tá? É um risco de amostragem que afetou a eficácia. Já a eficiência é o contrário, né? Quando eu considero o controle mais ou menos, mas na verdade ele era bom. Então, isso afeta a minha eficiência, vou aplicar mais testes. Ou quando eu detecto uma distorção relevante, quando, na verdade, ela não existe. Isso também afeta a minha eficiência, porque eu vou ter que aplicar mais testes para depois, lá no final, verificar que realmente essa distorção não existia. Tá bom? Então, cuidado com isso. Estratificação, pessoal, também vai cair, né, na prova. Se cair a amostragem, provavelmente cai a estratificação, tá? Que é a mais cobrada aí. É quando eu parto de uma população, pessoal, heterogênea, tá? Ou não semelhante, e divido em estratos. Dentro desses estratos, a população, as novas populações, né, ou subpopulações, são mais homogêneas ou mais semelhantes. Tá bom? Cuidado, porque quando eu fizer uma amostragem a partir do extrato 1, a inferência que eu vou fazer do meu resultado é em relação a este extrato e não em relação à população original. Se eu quiser saber da população original, pessoal, eu tenho que fazer o quê? Combinar todas essas amostragens que eu fiz no extrato 1, 2 e 3. Beleza? Um outro ponto de estratificação importante. Pessoal, para que eu faço estratificação? Para, mantendo o mesmo nível de risco, beleza?
eu consegui testar menos elementos. Então, o tamanho da minha amostra pode diminuir sem eu diminuir sem aumentar o meu risco de amostragem. Para isso que a gente estratifica a população e eu parto da população heterogênea para subpopulações ou estratos mais semelhantes, mais homogêneos, ok? A amostragem, a gente tem essa relação inversa entre risco e amostra, né? Quanto menor o risco que eu quero, maior o tamanho da minha amostra. E a gente tem 5 tipos ou 5 métodos de amostragem previstos lá na NBCTA 530. A amostragem aleatória, né? Todos os itens têm a mesma possibilidade de serem escolhidos. A sistemática, aquela que a gente que o intervalo, né, constante para cada item selecionado. Ao acaso ou casual, que é aquela a partir do julgamento profissional do auditor, e a não estatística, tá? Todas as outras são consideradas amostragens estatísticas. A unidade monetária, quando a minha conclusão é em valor monetário. E a em bloco, né? Quando a seleção de um ou mais blocos de itens sequenciais da população, tá? E geralmente não é utilizada em auditoria. Em relação à documentação de auditoria, outra questão que vai cair, ó, papéis de trabalho, tá? Então, cuidado com essa definição, cuidado com a definição de arquivo de auditoria, lembrando que pode ser tanto físico quanto eletrônico, tá? O que mais? Lembrando que explicações verbais, pessoal, do auditor não representam uma documentação adequada para o trabalho, tá? Mas podem ser usadas para explicar ou esclarecer informações contidas lá na documentação. A montagem final do arquivo não deve ultrapassar, arquivo de auditoria não deve ultrapassar 60 dias da data do relatório. E quanto tempo que o auditor precisa guardar aquele papel de trabalho, aquela documentação de auditoria? Pessoal, esse tempo de guarda não deve ser inferior a 5 anos a contar da data do seu relatório, tá? Outra classificação que cai bastante, pessoal, os papéis de trabalho, né, podem ser classificados em papéis de trabalho correntes e papéis de trabalho permanentes, tá? Em relação à supervisão e controle de qualidade, pessoal, o auditor realiza o trabalho e a responsabilidade é do auditor-chefe, do sócio encarregado do trabalho. Quem que é o revisor do controle de qualidade? Pode ser da firma ou fora da firma, tem que ter uma experiência e não pode ter participado da auditoria, tá? Caso tenha uma divergência entre o revisor e quem fez a auditoria, primeiro eles chegam num acordo para depois encaminhar o relatório, tá? Erro, pessoal, isso aqui também vai cair, ó. Diferença entre erro e fraude. Erro, ato não intencional. Fraude, ato intencional, tá bom? As distorções, que é aquilo que o auditor procura, né, detectar para que a empresa corrija antes de publicar as demonstrações, ela pode ser originada, né, de fraude ou erro, ok? Principal responsabilidade, a gente já falou, acho que lá no começo, né, pessoal? Pela prevenção e detecção de fraudes, dos responsáveis pela governança e da administração, não é do auditor, tá? Em relação à comunicação do auditor com os responsáveis pela governança, pode ser verbal ou por escrito, o auditor que vai verificar, né, a relevância, a magnitude daquele erro ou fraude, beleza? Eventos subsequentes, pessoal, quase acabando. Término do exercício social, entre, né, o término do exercício social e a emissão do relatório de auditoria, a gente tem aquela fase 1 desse evento subsequente. O auditor é responsável por fazer testes. As fases 2 e 3, pessoal, entre a emissão do relatório e a divulgação das demonstrações, ou depois da divulgação, o auditor não tem obrigação de avaliar, de fazer nenhum teste, mas se a administração, a empresa, alterar aquelas demonstrações, ele passa novamente a ter responsabilidade, tá? Temos que lembrar isso. Utilização do trabalho de auditoria interna, pessoal, o auditor independente, ele pode sim utilizar tanto o trabalho já realizado pelo auditor interno, como o próprio auditor interno, tá? É o que a gente chama de assistência direta, beleza? Pode usar especialista também, pessoal, mas uma coisa é certa, não interessa se o auditor independente utilizou o trabalho da auditoria interna ou utilizou o trabalho de um especialista. Quem é o responsável pela opinião do auditor independente? Ele mesmo, aquele carinha que assinou lá embaixo, tá? Então, cuidado com isso, beleza? Para finalizar, pessoal, relatório de auditoria, aí aqui eu gostaria de... Também vai cair uma questão, pessoal, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês. A prova do Cefaz Maranhão pode cobrar aquela alteração que ocorreu em auditoria independente, no relatório de auditoria independente, lá no comecinho de julho, porque o edital foi depois, beleza? Então, cuidado com isso, tá? A gente vai ver aqui um ponto que houve uma modificação em relação às normas de auditoria independente relacionadas ao relatório de auditoria. Mas um ponto que é bastante cobrado e mais fácil, pessoal, aquelas perguntinhas que a gente tem que fazer, ó. O auditor, ao final ali do trabalho, ele conseguiu obter evidência de auditoria? Sim. Conseguiu e há distorções relevantes? Não, não há. Então, a opinião dele é sem ressalvas.
há sim distorção relevante. Aí ele faz uma nova pergunta. Elas estão generalizadas nas demonstrações? Não. Então eu emito uma opinião com ressalvas. Sim. Então eu emito uma opinião adversa. Agora, o auditor conseguiu obter evidência de auditoria? Não. Faço uma outra pergunta. Se existirem distorções relevantes nesses pontos que ele não conseguiu obter evidência, elas podem ser generalizadas? Não. Emito uma opinião com ressalva. Sim. Me abstenho de opinar. Então, são as 4 formas de opinião: sem ressalva, com ressalva, adversa e abstenção de opinião. Ok? E aqui, pessoal, aí sim já é a nova estrutura do relatório de auditoria independente a partir da alteração feita em julho de 2016. Agora, o primeiro parágrafo, ó, opinião. Sempre a primeira seção é da opinião. A segunda seção sempre vai ser a base para a opinião. O auditor vai estar justificando por que ele deu essa opinião. Depois disso, pessoal, já não tem mais ordem. Tá? Ao contrário do que tinha anteriormente. Aí pode ter uma incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional, pode ter necessidade de colocar uma seção de principais assuntos de auditoria, aquele velho e bom conhecido aí parágrafo de ênfase, outras informações que acompanham as demonstrações, e as responsabilidades da administração e do auditor, pessoal, já estão um pouco mais abaixo agora no relatório, tá? E essa ordem pode ser alterada como está aqui. E outras responsabilidades relativas à emissão do relatório, também quando necessário, e também a ordem pode ser alterada. Beleza? Pessoal, aqui é onde vocês conseguem me achar, né? Já estão cansados de saber todos os pontos, né? As mídias aí, tá? E aqui então a gente encerra a parte de revisão para a auditoria Cefaz Maranhão. Pessoal, cuidado então, tá? Com papéis de trabalho, anote aí, vai cair essas questões, pessoal, ou pelo menos geralmente cai, tá? Cuidado. Uma questão de auditoria interna, então NBCTI 01 tem que estar na ponta da língua aí. Uma questão de fraudes e erros, tá? Principalmente NBCTA 240. Uma questão da NBCTA 200, ou requisitos do auditor ou risco de auditoria, beleza? Uma questão de relatório de auditoria independente, possivelmente aquelas 4 opiniões, tá? Uma questão de amostragem, beleza? Uma questão de papéis de trabalho, também chamado de documentação de auditoria, beleza? Essas 6, pessoal, é quase que certeza que vai aparecer na prova de vocês, então cuidado com isso, né? Se vocês tiverem, né, alguma dúvida em relação a essa revisão, que a ideia é só uma revisão, não é para aprender nada aqui, né, pessoal? Voltem lá no material, né, deem uma estudada melhor, ainda dá tempo, tá? Para a gente gabaritar ali a auditoria. São só 10 questões, mas 10 questões que vão fazer a diferença entre você estar aprovado ou não, beleza? Como eu falei, não vou responder, não estou nem vendo as dúvidas agora, pessoal. Depois eu respondo no próprio Face, tá? Vou respondendo todas elas, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima. Abraço.